temos para viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês em mais um programa, termos uma comunhão, né? E como nós falamos no programa passado, nós vamos voltar hoje com o nosso tema, que é Chamados para a Comunhão, parte 2. Nós vamos continuar falando, baseado em João 17, também em alguns versículos de João 14, onde nós paramos no último programa, falando sobre a casa de Deus, o lugar de habitação de Deus. E creio que você que está aí conosco agora, logo de manhã, podendo participar conosco desse programa, né? Termos um pouco de comunhão, num bate-papo informal, né? Nada teológico, mas é claro que olhando na luz da palavra de Deus, da Bíblia, né? Se você tem uma Bíblia na sua casa, independente da versão que você tem aí, né? Pode ser a Paulínia, ou a tradução Novo Mundo, ou mesmo a versão Ferreira de Almeida, nós recomendamos essa versão Ferreira de Almeida, a revista ou a atualizada, ou mesmo a Bíblia, linguagem de hoje, né, com uma língua fácil, né, com palavras fáceis, que são palavras do dia a dia, né, que a linguagem usada, pode-se dizer assim, que pelo povão, né. Graças ao Senhor, independente da tradução que você tem aí, o bom também é comparar algumas versões da Bíblia, né? Então nós temos algumas versões da Bíblia. Se você vê aqui também no estúdio aqui do canal 23, você vai ver que nós estamos com algumas versões das Bíblias aqui. E nós vamos falar hoje um pouco a respeito desse assunto da Chamados para a Comunhão, parte 2, e vamos ver a questão do lugar de morada dos cristãos. Nós não estamos falando do lugar de morada dos crentes, nem lugar de morada dos evangélicos, e nem lugar de morada dos católicos, mas dos cristãos. E para ser cristão, o princípio é crer em Cristo. Se você crê em Cristo, você é um cristão. Então nós vamos ver esse assunto hoje que diz respeito a você que é um cristão. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu estou aqui com o nosso companheiro, nosso irmão, nosso amigo Rafael, né? E eu quero aqui cumprimentar o Rafael. Rafael, muito bom dia, é uma satisfação estar com você em mais um programa Vida para Todos, podendo ter comunhão desse tema que nós falamos que voltaríamos hoje. Muito bom dia, viu, Rafael? Bom dia, Antônio, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação realmente estar aqui junto com os irmãos para poder falar um pouco dessa palavra, né? E poder ajudar de alguma maneira, né, por meio da palavra, por meio da oração, ajudar as pessoas a compreender um pouco mais com um tema como esse, Chamados para a Comunhão. No programa anterior nós já falamos algo a esse assunto, a esse respeito. E por ser um tema tão gostoso de falar, nós vamos voltar novamente, né, Antônio? Falar um pouco sobre habitação, como que é essa habitação, se é física, se é espiritual. O que João 14 quer nos falar, o que João 17, 21 quer nos mostrar. Então nós vamos começar hoje com esse tema, dando continuidade para você que viu no programa anterior. Nós vamos aí dar uma explanada para voltar novamente ao assunto e nós vamos tomar uma linha com respeito a esse assunto. Graças a Deus. Rafael, eu acho que antes de nós entrarmos no tema, o tempo é pequeno, né? Não dá tempo. O tema é grande e o tempo pequeno. Ou melhor, o tempo é pequeno e o tema é gigantesco porque fala a respeito da pessoa de Deus. É verdade. E do plano de Deus. E esse plano, né? Ele tem o seu caráter eterno também, né? Porque é algo que fala de Deus e não há como em um único programa nós podemos esgotar o assunto que diz respeito a Deus, ao seu propósito, mesmo porque ainda nós
os cristãos em si, né, nos 2000 anos de vida cristã que foi instituída pelo próprio Senhor, eu creio que de era em era aí, né, até mesmo os irmãos do passado, como os pais da igreja, como Santo Agostinho, até mesmo irmãos que viveram na época da igreja, nos primeiros séculos, né, que havia Inácio e outros irmãos que viveram no tempo do apóstolo João, e mais adiante também, quando o evangelho chegou na Europa, também o que nós conhecemos como o período que o Lutero, né, da reforma cristã, protestante, né, com o segmento, a visão de Lutero, João Calvino, são assuntos que a Bíblia eles vem escavando, Rafael, esses assuntos, e ainda tem muitas coisas para extrair ainda da Bíblia. Tem. Então não é nós também aqui que vamos em meia hora aqui esgotarmos esse assunto que é tão amplo, né? Não tem nem jeito, né? Não há como, né? Não há como, é impossível. É impossível. Mas nós vamos mostrar alguma coisa, né? Vamos compartilhar aqui uma porção a respeito dessa casa de Deus. Casa com respeito a essa chamados para a comunhão, que é hoje, na verdade, quem que é aqueles que são chamados esse para lugar de comunhão. Chamados para ter Como comunhão. nós somos chamados para a comunhão, essa comunhão ela tem que existir um lugar para essa comunhão, né? É um lugar. Tem um lugar para comunhão. E nós somos chamados para este lugar de comunhão. Isso, e nós vamos ver hoje se é físico ou se é espiritual, ou se é só físico ou se é só espiritual. Então, graças ao Senhor. No meio da palavra nós vamos entender um pouquinho, né? Graças ao Senhor. Nós temos, você está falando que há então um lugar de comunhão físico e um lugar de comunhão espiritual. Isso. Eu até lembrei agora que como nós somos pessoas, tanto espiritual como físico, né? Nós temos um corpo físico e temos um espírito, né? Então, o homem, ele é um ser físico e espiritual, né? Todos nós temos um espírito e temos um corpo. Somos parte material e parte espiritual. E a nossa comunhão, que é espiritual, né, Rafael? Porque a comunhão é espiritual, nós precisamos usar a nossa alma, o nosso espírito para ter comunhão. Ela também tem um lugar físico para comunhão, e nós temos agora a máquina de café ali. Qual é o lugar físico de comunhão que nós temos, Rafael? Olha só, você falando isso aí deu até vontade, né? Você ficou até com vontade de tomar um café agora. Vontade de tomar um cappuccino lá. Então, a igreja, ela tem uma representação espiritual, mas a igreja hoje está aqui na terra, né? Porque hoje ela, como você falou, nós somos seres humanos, mas temos um espírito que é divino. O homem tem uma parte física e uma parte espiritual. Que não procede somente do homem, né? Porque Deus é espírito, né? Importa que os adoradores adoram em espírito e em verdade. Então tem que ter o espírito para contatar Deus. E isso procede do Pai, né? Algo divino. Então agora nós temos aí um lugar onde nós reunimos, né? E lá no lugar onde nós reunimos, nós temos ali para ter comunhão. É um lugar de comunhão. É um lugar de comunhão. Lugar de comunhão. É um lugar para ter comunhão, é um lugar para poder falar um pouco das riquezas de Cristo, que são muitas, né? Então ali nós temos os livros, nós temos o café, nós temos uma máquina, nós sentamos ali, ficamos até estendemos a comunhão. Para quê? Para poder realmente ter esse assunto, né? Ter um assunto amplo e detalhar esse assunto de uma maneira bem fácil, né? E hoje, João 17, 21, João 14, 6 vai nos mostrar algumas coisas que nós, às vezes até no programa anterior, até deixou passar. Né? Você falou dessa questão de nós sermos tanto espiritual como material. Nós somos espirituais e materiais. Deus também, ele tem esse aspecto, né? Tem. Você vê que antes da encarnação, você que está participando conosco, o tema que nós vamos abordar hoje é Chamados para a Comunhão, parte 2, a parte 2, mas nós vamos olhar também a questão do assunto, do lugar para onde nós somos chamados à comunhão. Porque nós somos chamados à comunhão, mas em que lugar que a nossa comunhão se dá? Como cristãos, como filhos de Deus, nós que cremos no Filho de Deus, cremos no Evangelho, todos aqueles que creem em Cristo são cristãos, então você que crê em Cristo também é um cristão, né?
Mas os cristãos, eles precisam crer, Rafael, que hoje, antes da encarnação, Deus era apenas espiritual. Ele não tinha um lado físico. Nós sim, nós somos criados já espirituais e fomos criados também tanto materiais. O Senhor nos criou como espírito e corpo. Ou seja, nós somos uma pessoa, mas nós temos o nosso lado interior, chamado de espírito humano, e temos o nosso lado exterior, chamado de corpo, que é esse lado físico, né? O corpo físico, o nosso lado físico, nós usamos para contatar o mundo físico, né? Isso. E o nosso lado espiritual, Rafael, para que ele é usado? Para contatar as coisas espirituais, né? Espirituais. Espiritual com espiritual, natural com natural. Não há como usar o corpo físico para contatar o mundo espiritual. Não tem como. Não tem. Não tem jeito, né? Deus não vê essa obra dessa maneira, né? Ele não vê, a visão dele é espiritual com espiritual, né? Aí, como você disse mesmo, que o próprio Senhor, ele, além de ser divino, em alguns trechos da Bíblia, ele se manifestou fisicamente. Fisicamente, e nessas aparições que a Bíblia chama de teofania, que é aparições de Deus no Velho Testamento, aonde ele vinha, comia, tocava, bebia, por exemplo, na casa de Abraão em Gênesis. Ele conversou com ele, né? Foi lá, conversou, comeu coalhada e cordeiro assado na casa de Abraão. Olha só. Teve vários trechos que essas chamadas dessas aparições de Deus, que os teólogos chamam de teofania, onde em determinado momento ele aparecia no Velho Testamento e se apresentava visivelmente. Só que nessa época, no Velho Testamento, ele era apenas divino, não tinha tomado parte em matéria humana, em corpo humano. Embora ele tinha uma aparência humana, ou seja, na verdade nós temos uma aparência de Deus, né? Nós somos semelhantes a Deus, não Deus, embora Deus se pareça conosco, mas o modelo do homem foi tirado dele, que esse modelo que nós temos hoje é tirado de Deus. Só que até na encarnação de Cristo, Deus era apenas divino, só apenas espiritual, não tinha participação em matéria humana, em corpo humano. Ele não tinha tomado parte na criação, né? Forma humana. É verdade. Né? Aí você deve estar até perguntando, não sei se você está na sua casa, se você está entendendo, mas você deve estar perguntando, por que será que eles estão falando de forma física? Na verdade, nós vamos para esse assunto que nós vamos falar hoje, ele tem o seu lado, porque a Bíblia divide o assunto, Rafael, em coisas físicas e espirituais. Isso. E há uma grande confusão hoje entre os cristãos, porque há lugares na Bíblia que ele está tratando de coisas físicas, e alguns cristãos torna isso espiritual, aplica para um extremo só da questão da espiritualidade. Como João 14. João 14, espiritual. É espiritual, não é físico. E alguns aplicam isso aqui para o lado físico. Para o lado físico. Né? É claro que há coisas físicas e espirituais. Mas aí nós estamos falando com respeito a essa questão sobre a forma do Senhor, o Senhor tomar forma de homem, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e ainda como também preserva a forma de homem. Preserva a forma de homem. Ele ainda é humano. Hoje ele conserva, né? Nós vamos ver ainda versículos que mostram isso daí. Então você na sua casa vai entender o porquê nós estamos falando sobre essa questão espiritual e física. Porque na semana passada nós falamos um pouco sobre essa morada que o Senhor saiu, né? Ele foi preparar-vos lugar. Isso. Né? Então fica um pouco meio vasto, mas aí tendo comunhão, nós chegamos a esse assunto de poder anunciar as formas que o Senhor tomou no Antigo como no Novo, para mostrar que aquilo que é divino também se torna físico. Principalmente, né? Quando houve as traduções, que nós falamos no início do programa, de algumas traduções da Bíblia, versões da Bíblia, que se aplica a questão... Você sabia que o termo mansão celestial, usado pelos cristãos católicos, que depois é emprestado mais tarde também pelos os cristãos evangélicos, ela surgiu na China. Quando foram fazer a tradução, a transliteração do chinês, do grego para o chinês,
Então eles usaram nesse lugar onde aparece casa, na nossa versão Ferreira de Almeida, na versão chinesa eles traduziram para mansão celestial, dando uma ideia de um lugar físico de morada no céu. E grande. E que percorre até hoje, né, a ideia. Então nós precisamos separar, né? Acho que tem que ficar claro para nós. Muito claro. Há lugares na Bíblia que está falando de coisas espirituais e há lugares na Bíblia que está falando de coisas físicas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa aplicação de João 14 aqui, né? Qual que é o primeiro versículo? Então, João 14? João 14. Vamos lá em João 14, então. João 14, nós vamos pegar, acho que vamos começar no versículo 2, para os que estão em casa nos acompanhando, fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o versículo 2, é interessante aqui que nós chamamos a atenção no programa anterior. A casa aqui do pai não está no singular, nas casas do meu pai. Não está nas casas do meu pai como se o céu tivesse um sistema habitacional de muitas casas. Mas a casa aqui, é claro que está a casa no singular, está falando de uma única casa com vários lugares de morada na única casa. Inclusive essa versão que nós temos aqui, que é da linguagem de hoje, se você procurar essa versão linguagem de hoje, você vai ver que esse versículo, ele se aplica: na casa do meu pai há muitos cômodos, Rafael. Olha só, você explicou, né? No programa anterior que há uma diferença. É uma casa, mas com muitos cômodos. Com muitas repartições, né? Com muitas repartições. Então, aí nós falamos com esse respeito. Então, na casa, que é uma, sim, há muitas moradas ou muitos cômodos. Muitos cômodos. Nessa aplicação aqui de João 14, ele já está falando em linguagem figurativa. Na verdade, a fala aqui, ele já está falando de um lugar espiritual de morada. A casa aqui é espiritual e os lugares, muitas moradas aqui também são os lugares espirituais de morada do Pai. Porque até na encarnação do Filho de Deus tomando forma humana, tendo parte na matéria humana, também se tornando homem dentro dessa criação, Deus só habitava em uma única pessoa, que era o único, vamos dizer que a casa de Deus, vamos usar uma linguagem aqui para tentar explicar isso, é como se a casa de Deus tivesse um único cômodo, e esse único cômodo do Pai era o seu Filho. Porque o Filho habitava no Pai como seu lugar de morada, e o Pai habitava no Filho como o único lugar de habitação. É verdade. A partir da morte e da ressurreição de Cristo, ele pôde gerar outros lugares para que o Pai e ele pudesse habitar. Então a casa do Pai, que é Cristo, o Filho de Deus, que há os versículos que podemos ler também aqui, essa única casa com um único lugar de morada é ampliada agora por meio dessa obra de Cristo, da ressurreição. Então ele pode gerar outras pessoas para que o Pai e ele possa habitar dentro. E existe às vezes alguma interpretação errada, né, com esse sentido, com relação à continuação do versículo, porque fala: se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse vou vou preparar-vos lugar, isso daqui dá uma margem. Dá uma ideia que ele está indo para algum lugar, né? Para algum lugar, né? Só que nós falamos aqui no programa anterior, só para ficar bem claro, né? Toda a terra, todo o universo, toda a criação, tudo aquilo que você consegue ver, presenciar, e mesmo aquilo que você não consegue nem tocar, foi criado em 6 dias. Verdade mesmo. Como que alguém tão poderoso, tão divino, tão perfeito, pode demorar aproximadamente quase 2000 anos para criar uma casa? Um lugar de habitação. Ou um lugar de habitação com muitos cômodos. Você tem alguns lugares no mundo aí que eles criam cidade em 3 meses, 6 meses, 1 ano. São cidades modelo, construídas totalmente inteira, né? E lembrando que o homem precisa labutar para fazer isso, mas Deus apenas fala e as coisas tornam-se a existir do nada, porque Ele tem esse poder da deidade.
Nós não. Então aqui fala que vou vos preparar lugar. Aí nós até comentamos, e quando eu for, esse quando eu for, ele está referindo ao quê, né? Foi até uma pergunta que nós fizemos. E quando eu for, porque o versículo 3, o versículo 3 dá a entender que ele está indo para o céu, né? Só que ele não está se referindo a ir ao céu aqui, porque o próprio versículo 3 prova que ele não está indo para nenhum outro lugar, a não ser um lugar onde só ele poderia estar, por enquanto. Porque o próprio versículo 3 ele fala, e quando eu for, esse quando eu for se refere à ida dele para a cruz. Porque a trajetória do verbo de Cristo, ela tem as etapas dessa trajetória que começa pela encarnação do verbo. Isso. Né? Então nós temos o ministério de Cristo, ele é dividido em encarnação, morte, ressurreição, ascensão, descensão, que ele volta para estar nos cristãos, ou naqueles que receberiam ele, naqueles que crescem. Então o ministério de Cristo é dividido nessas etapas principais, que é a encarnação, o seu viver humano, é claro, não podemos esquecer do seu viver humano, a sua morte, ressurreição. Então a morte diz respeito a que ele está indo preparar um lugar. Esse lugar que ele está indo preparar, o versículo 3 já mostra, Rafael, que ele já está nesse lugar. Então vamos dar uma olhadinha, você que tem Bíblia aí, lê o versículo 3 inteiro, Rafael, para aqueles que estão em casa participando conosco. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é interessante que ele fala que ele está indo preparar lugar, só que ele estava com os discípulos. Isso. E ele está dizendo que ele já está nesse lugar. Ele estava conversando. Não que ele estaria nesse lugar, mas que ele já está no lugar onde ele queria levar os outros para estarem também. Ou seja, quem não pode estar nesse lugar ainda de habitação que o Filho já se encontra, que é no Pai, que é o versículo, acho que melhor do que essa explicação do lugar que ele está, é o versículo 10, Rafael. O versículo 10 mostra, ele ainda continua o mesmo assunto, né? Isso. Lembrando você que está em casa, que a fala do Senhor não tem ponto final. E não é dividida nem por capítulo e nem por versículo. Quem inseriu os capítulos e versículos na Bíblia foi mais tarde os eruditos que a compilação, quando foi fazer a compilação da Bíblia, então inseriram capítulos e versículos. Por exemplo, a Sociedade Bíblica, eles puseram os subtítulos em cada trecho da Bíblia, né? Os chamados subtítulos ali que tem em cada capítulo ou cada trecho, como eles assim achou melhor dividir. Mas na fala do Senhor não há ponto final, também não há capítulo nem subtítulo. Ele fala, né, a partir dali, ele vai até o 17 discursando sem que haja interrupção desse assunto. Então no versículo 10, que facilita para a gente achar o texto, fala: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então a resposta para o lugar que o Filho de Deus está é que ele já estava no Pai. E por que os discípulos, Rafael, não poderiam ainda ir para dentro do Pai, estar nesse lugar onde o Filho já estava? Porque o Espírito, né? O próprio Espírito ainda precisava, o Cristo precisava passar por esse processo para se tornar o Espírito ou o Consolador, né? Sim. Quer dizer que ele ia enviar para que pudesse abrir toda essa porta também. Porque ele, até aquele momento, ele ainda não tinha sido morto. E não havia então como ter essa reconciliação, não tinha como haver do homem por causa do pecado. O perdão, a remissão, né? Até como nós falamos aqui, aproximou Deus do homem, derrotou Satanás. Tudo isso daí foi um processo que parece que a morte, então o que será que a morte preparou? Ela preparou tanta coisa, ela julgou tanta coisa. Gerou um dano na raça humana. Ela preparou tudo ali para que o Senhor pudesse passar por esse processo, que era ir à cruz, que nós mencionamos aqui resolver também, esse problema do pecado. Um problema muito sério. E nós vimos aqui que Cristo, ele não tinha medo de ir à cruz. É outro item importante também. Ele
ele sentia com respeito àquela questão de perder a presença do Pai. Porque Deus Pai depositou toda a responsabilidade no Filho e julgou todas as coisas no Filho no momento em que ele estava sendo crucificado. É importante aqui lembrar que no capítulo 14, há um lugar de morada que não é físico e há um caminho que leva a esse lugar também, né? Isso. Não só um lugar de morada que é espiritual, tanto a casa aqui, você que está participando conosco aí, tanto a casa do capítulo 14 é espiritual como o caminho, ou seja, a casa do capítulo 14 aqui, do versículo 2, na casa do Pai, é uma pessoa. A casa do capítulo 14 é uma pessoa. Como o caminho que leva a essa casa também é uma pessoa. E o versículo que mostra que dentro do capítulo 14 há uma casa como lugar de habitação dos cristãos e há um caminho que leva as pessoas, ou aqueles que creem, para dentro dessa casa. E a resposta é que nem o caminho é físico e nem a casa é físico, está no versículo 6 também. É verdade. É outra prova. Como que está aí, Rafael, nessa versão sua? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, é como disse mesmo, o Senhor preparou o caminho, preparou o lugar, porque realmente já estava, né, estava nele. Na verdade, ele ia gerar toda essa oportunidade. E outro detalhe aí é que não é ninguém vai, né? Ninguém vem. Tem uma versão que fala ninguém vai, né? Só que ele já está falando que ele está no lugar que o Pai está nele, então ele precisa trazer as pessoas para estar aonde ele está. Aonde você acha o Pai? Só no Filho. Aonde você acha o Filho? o Filho? É no Pai, né? No Pai, né? Como nós não podemos ir ao Pai, é que não há Pai sem o Filho, né? Ou melhor, tem até um irmão do passado que até Agostinho falou em um dos seus livros, falou que não há Deus fora de Cristo. Aqui está, em João 17, 21, fala: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, há uma, né, não posso dizer uma ponte, comunhão mas uma mútua, união, né? uma união entre o Pai, o Filho e o Espírito, né? Quando você olha Cristo, ele disse para Filipe, né? O Filipe falou: mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, há quanto tempo? Mostra para nós o Pai. Aí já nós vamos ficar contentes aí, porque ninguém nunca tinha visto o Pai, nunca tinha visto Deus, né? O Pai não. Ver o Pai fora de Cristo é impossível, né? Então você vê o Filho, mas quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Lembrando que o Filho não é o Pai, né? Mas o Pai está no Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Vê o Pai. Porque o Filho é a expressão do Pai, a revelação do Pai. E o Filho habita, tem essa comunhão eterna já no Pai, vivendo no Pai. É importante ele, então, isso, é o primeiro a ter essa comunhão, a experimentar essa morada, né? O primeiro em todas as coisas, né? Ele é o primeiro em tudo. Inclusive, a comunhão do Filho não tem um começo como a nossa comunhão. A comunhão do Filho, ela é eterna, né? Eterna. Essa comunhão eterna sempre existiu. O Filho sempre teve comunhão com o Pai. Senhor, e essa comunhão eterna, Ele quer nos levar a participar desta comunhão. Sermos participantes da vida e natureza divina, provando dessa comunhão. Até estou com um versículo aqui, nosso tempo também já está esgotando aí. Ainda vou ler aquele versículo 6, lembrando que o capítulo 14 trata de algo totalmente espiritual. Ele não está falando de um lugar físico de morada. Embora há um lugar físico para a morada dos cristãos, no próximo programa nós vamos voltar falando desse lugar físico, desse lugar espiritual e vendo essa distinção dessas duas coisas na Bíblia, onde se aplica ao lugar físico de morada e aonde se aplica ao lugar espiritual de união de Deus e os homens através do seu Filho Jesus Cristo. Então, versículo 6, para encerrarmos, fala: Jesus respondeu: eu sou o caminho. Ele não é só o caminho aqui no 14, ele é o caminho e ele também é o lugar de morada. Se você ler João 10, ali alguns versículos, lá você vai localizar que Jesus é
o caminho, o lugar de morada e a porta também. E é aquele que conduz para dentro desse lugar. Isso aí é para dar um nó na nossa cabeça. Mas é claro que está falando em princípio espiritual. E aqui, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por meio de Jesus. A única forma de chegar do homem ir a Deus. Não está falando aqui de ir ao céu, né? É outro detalhe nós bem... vamos ver no próximo programa com respeito agora à habitação física, né? Nós falamos muito sobre a aparição física, mas falamos muito sobre a questão da habitação espiritual, de João 14. Mas no próximo programa agora, Chamados para a Comunhão, parte 3, eu creio, né? Sim. Nós vamos falar sobre essa continuidade dessa habitação, né? É bom continuarmos falando isso aí, porque alguns falam assim, não vai morar no céu, então aonde vai morar? Então quer dizer que não vai precisar preparar lugar Então nenhum. não tem lugar para morar, não. Tem um lugar. Tem. Mas no 14 não está tratando desse lugar. Vamos falar no próximo programa, então. Rafael,